desliga, ok? Única e exclusivamente se você estiver usando a Bíblia. Fora isso, por favor, desliga. Amém? Ok. Então vamos lá. Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 15. E ele diz assim: cuidado com os falsos profetas. Eles chegam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos selvagens. Vocês o conhecerão pelo que eles fazem. Os espinheiros não dão uvas, e os pés de urtiga não dão figos. Assim, toda árvore boa dá frutas boas, e a árvore que não presta dá frutas ruins. A árvore boa não pode dar frutas ruins, e a árvore que não presta não pode dar frutas boas. Toda árvore que não dá frutas boas é cortada e jogada no fogo. Portanto, vocês conhecerão os falsos profetas pelas coisas que eles fazem. Verso 21. Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer: Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome, anunciamos a mensagem de Deus, pelo seu nome expulsamos demônios e fazemos muitos milagres. Então, eu direi claramente a essas pessoas: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Segue ainda, verso 24. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Aonde, igreja? Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa, ela caiu e ficou totalmente destruída. Fecha seus olhos. Senhor Deus e Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço que nesta noite, ó Pai, o Senhor venha falar conosco, e venha, Senhor Deus de misericórdia, responder à fé de cada cristão, de cada servo, de cada serva. Tira os impedimentos, barreiras, Senhor Deus, amarrações da mente, do entendimento. Não nos deixa, Senhor Deus, ficar perdidos, Senhor Deus de misericórdia, neste mundo, ou ser influenciado de forma errônea, ó Deus amado. Deus Santo, vivermos, Senhor, à mercê, ó Pai, de ensinamentos, Senhor Deus, que não procedem do Senhor. Mas em nome de Jesus, dá sabedoria, dá graça, dá entendimento ao teu povo, à tua igreja, ó Deus amado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que assim seja. Amém e amém. Amém, irmãos? Digam graças a Deus. Queridos, eu quero falar com vocês nessa noite sobre esse tema, tá certo? Que nós lemos aqui, tá certo? E ele começa falando de falsos profetas. Amém? E esse tema, falsos profetas, é até complicado de se falar, porque quando fala-se sobre isso, irmãos, gera muita dúvida na cabeça das pessoas. Mas eu quero ser o mais sucinto, mais simples possível e mais dentro do contexto, tá certo, da palavra que nós lemos o possível, para que não fique dúvida na nossa mente nem no nosso coração. Primeira coisa, irmãos, que nós precisamos entender é que o Senhor Jesus já deixa bem claro nesse texto que há
veriam falsos profetas. Portanto, se a Bíblia já está dizendo para que nós tenhamos cuidado, é porque verdadeiramente isso acontece, está acontecendo, já aconteceu e vai continuar acontecendo. Todavia, aqueles que verdadeiramente servem ao Senhor vão saber, amém? Vão saber distinguir o falso do verdadeiro. E por que eles vão aprender e saber distinguir? Quando eles procurarem não só ouvir, mas ler e aprender com a palavra de Deus. Porque entenda uma coisa, irmão, o falso ensina aquilo que procede de si, e o verdadeiro ensina aquilo que procede de Deus. Você está entendendo? Amém? O falso ensina o que procede de si mesmo, do seu achismo, das suas conclusões, mas o verdadeiro ensina aquilo que procede de Deus. E o Senhor Jesus diz que existe uma forma para nós identificarmos essas pessoas. Existe uma forma para que você analise e identifica quando procede e quando não procede de Deus. Não é que você vai saber, olhando, bom, aquele ali é falso. Não, irmãos. A forma de conhecermos, irmãos, e distinguirmos não é outra senão conhecer a palavra de Deus. O problema que nós estamos tendo, irmãos, já de algum tempo para cá, e essa geração está cada vez pior, é a falta de intimidade com a Bíblia. A falta de intimidade com a palavra de Deus. A falta do alimento espiritual, a falta de um tempo diário de leitura de Bíblia, um tempo diário de oração, a falta de se alimentar daquilo que procede de Deus. E aí, irmãos, fica simplesmente no alimento daquilo que procede do homem. E quem se alimenta só do que procede do homem, irmãos, vai acabar passando fome. Você está entendendo? Amém, irmãos? Porque é a palavra de Deus que é alimento para nós, irmãos. É a palavra do Senhor que é o nosso alimento. Então entenda uma coisa, quando as pessoas deixam de lado o livro sagrado, a palavra de Deus, para simplesmente ficarem ouvindo mensagens de pessoas que ficam tirando as suas próprias conclusões daquilo que é certo e que é errado, da verdade e não pregam a Bíblia, a palavra, irmãos, isso é complicado, tomem muito cuidado. Carreguem Bíblia com vocês. O povo de Deus, a igreja do Senhor, nunca será confundida se ela confrontar toda a mensagem pela própria palavra. Amém? Se ela confrontar a mensagem pela própria palavra. Se você conhece a palavra, então você não é enganado. Ninguém vai te enganar. Mas se você não conhece, você vai ser soprado para lá e para cá como uma folha seca que o vento sopra, vai para esse lado, e vai para aquele lado, e vai para aquele lado, e vai para o outro lado. Por isso nós estamos vivendo em um tempo, irmãos, onde existe uma superficialidade muito grande na vida espiritual. As pessoas estão atrás de quem fale o que elas querem ouvir, que elas gostam de ouvir, ao invés de ouvir a palavra de Deus, que muitas vezes confronta, choca com o nosso eu, choca com a nossa vida e revela realidades de nós mesmos, irmãos. Mas você vê as pessoas indo, as multidões, atrás de alguém que fale palavras bonitas, que fale palavras doces, que encantem as pessoas, mas que na verdade, irmãos, não é palavra de Deus genuína. Porque entenda uma coisa, evangelho não é uma caixinha de surpresa que você fica tirando palavrinhas e todas elas saem boas. Vida cristã, irmãos, é a vida verdadeira de um ser humano vivendo segundo a vontade de Deus. Isso é vida cristã. Você vai viver como ser humano nessa terra, você vai passar por prova, vai passar por luta, vai sofrer injúrias, vai passar por tudo que qualquer pessoa passa, irmãos.
Todavia você está vivendo segundo a vontade de Deus. Você está procurando viver segundo o exemplo de Cristo e não segundo o exemplo do mundo. E quando que a gente ouve falsas profecias, irmãos? Quando a coisa tudo vai ser mil maravilha, que Jesus te ama, que se você pecar, o Senhor está a todo tempo pronto para te perdoar. E eu não estou dizendo que não, mas entenda uma coisa, a vida cristã não é regra de pecado, e sim regra de santidade. Entendeu? Vida cristã é isso. O pecador, aquele que vem até Jesus, com certeza, todo tempo Deus está pronto para perdoá-lo. Chegou do jeito que ele vem, ele é recebido. Agora, servos de Deus, cristãos, pessoas que conhecem a palavra e a verdade, a nossa regra de vida, irmão, é santidade, não é pecar. Agora, não que isso, tá certo, seja algo que, se eu falhar então estou condenado. Não, irmãos, a palavra de Deus também diz, se você pecar, você tem diante do Pai um advogado, Jesus Cristo justo. Ele não mudou. Só que assim como Jesus falou para a mulher pecadora, ele disse, olha, vai e não peque mais, para que não te suceda coisa pior. A mesma coisa serve para nós. A mesma palavra serve para nós. Então, tomemos cuidado, irmãos, com os ensinamentos que são dados, e hoje todo mundo tem o direito e a liberdade de consultar a internet e de ver vídeos, de ver pregações, de ver isso, de ver aquilo. Tem toda a liberdade, irmãos. Eu não estou aqui dizendo que você não tem essa liberdade, só tome cuidado com o que você ouve e o que você planta no teu coração, porque a semente que for plantada aí é que vai germinar. Toma cuidado com essa semente. Porque tem muita gente, irmãos, que está sendo cauterizada no seu sentimento espiritual com relação ao pecado. Cauterizado, sabe o que é cauterizar? É quando você queima um local onde existe ali uma ferida, cauteriza aquilo, e aquilo ali acaba gerando uma cicatriz. Já não machuca mais, não dói mais. O pecado já não machuca mais muita gente. Fazer coisa errada já não machuca mais muita gente. Por quê? Porque existe esse negócio de que Deus está sempre pronto a perdoar. Irmãos, vamos ler Bíblia, pelo amor de Deus. Vamos estar focados na palavra de Deus, vamos entender a palavra de Deus, vamos comer da palavra de Deus. Quando ouvir esse tipo de coisa, irmãos, confronta com a Bíblia, sabe? Temos que tomar muito cuidado. Olha só o texto que ele diz, cuidado com os falsos profetas, eles chegam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos selvagens. Entendeu? Chega disfarçado de ovelha. É bonito, é lindo, é novo, é surpresa. Que coisa! Eu prefiro ouvir o fulano que ele é mais bonito do que o Beltrano, que ele é um senhor de idade de 60 anos. Irmão, toma cuidado. Deus não olha para essas coisas. Deus não olha para a beleza, não. Não é beleza que comove, que toca o coração de Deus. Olha Samuel indo na casa do pai de Davi para ungir Davi a rei. Aparece cada homem zarrão, cada camarada forte. E Samuel olhou para o primeiro e falou, pronto, está aí, o rei de Israel. E Deus fala para ele assim, ei, Samuel, eu não vejo com os teus olhos não, queridão. Você vê a aparência, eu vejo o coração. Então vamos tomar cuidado, irmãos. Vamos tomar cuidado, irmãos. Porque às vezes você está ouvindo uma palavra sincera de um senhor de 60 anos que prega a verdade e a palavra, e muitas vezes você está rejeitando aquela porque, não, aquele lá é mais novinho, é mais moderno, é mais isso e aquilo. Toma cuidado, meu irmão, em nome de Jesus. Confronta com a Bíblia. Se não bater com a Bíblia, em nome de Jesus, abandona isso. Se não bater com a palavra, irmãos, eu não estou dizendo que sejam todos, eu não estou também apontando ninguém, eu estou falando para você, você é cristão, você tem essa responsabilidade de analisar a palavra de Deus antes de aceitar qualquer tipo de palavra sobre a tua vida. De aceitar, irmãos, ensinamentos que não procedem de Deus. Então, olha só, o texto diz que eles vêm como se fossem cordeiros, mas são lobos selvagens. Sabe qual é o significado de lobo selvagem? Lobo selvagem, irmão, é o lobo não domado, não domesticado. E ele olha para alguém e ele abocanha mesmo e não tem dó. Você está entendendo? Abocanha e não tem dó.
Ele vem para ser predador, para matar. E mata muitas vezes, muitas pessoas que são cristãos, estão levando uma vida espiritual, mas de repente se encanta com certos tipos de ensinamento e de mensagem e perdem o foco, irmãos, do seu ensinamento, daquilo que estão aprendendo há 10, 20 anos para se encantar com outro tipo de ensinamento. Cuidado com isso, meu irmão, em nome de Jesus. Toma cuidado para que você não se perca, para que o inimigo não venha e te abocanhe também. Segue o verso 16. Vocês os conhecerão pelo que eles fazem. Os espinheiros não dão uvas, e os pés de urtiga não dão figos. Assim, toda árvore boa dá frutas boas, e a árvore que não presta dá frutas ruins. Então, o que significa isso, irmãos? O fruto de uma pessoa, o fruto de um ministério de uma pessoa, o fruto do trabalho de uma pessoa, precisa ver que fruto é, que tipo de fruto está dando. Que tipo de fruto está dando? É um fruto que agrada a Deus? Segunda coisa, é um fruto que está segundo a palavra de Deus? A palavra de Deus diz que nós temos que multiplicar, dar frutos. Frutos segundo a nossa espécie. Entenda o seguinte, cada árvore vai dar um fruto segundo a sua espécie. Se a árvore for má, só vai dar fruto mau, não vai dar fruto bom. Então a igreja precisa analisar o tipo de fruto que está sendo dado. As pessoas precisam analisar o tipo de fruto que está sendo dado. E os frutos, irmãos, é aquilo que é gerado pela pessoa. Agora, se a pessoa começa a gerar algumas coisas e você olha para a palavra e fala, epa, isso aí não bate. Isso aí não está batendo. Isso aqui não está de acordo com a palavra, com o que eu tenho aprendido. Não tá... Então, meu irmão, em nome de Jesus, se afasta dessas coisas. Toma cuidado, para que você não se perca, irmãos, com ensinamentos errados, ensinamentos modernos que tiram a pessoa da sua santidade, da sua vida correta diante de Deus e leva para uma vida, mais superficial com Deus. O superficialismo, irmãos, é que tem feito muitas pessoas morrerem, porque não estão aprofundadas no Senhor, na palavra de Deus, no Evangelho, não se alimentam da Bíblia e da palavra. Irmãos, em nome de Jesus, nós precisamos comer dessa palavra. Todo cristão precisa diariamente tirar, nem que for 3 versículos para você ler por dia, irmão. Mas tenha o costume de abrir a tua Bíblia, seja ela aqui de papel, seja aí digital, no teu celular, mas abre a tua Bíblia todo dia, tira um tempo de oração. Abra a Bíblia, lê 2, 3 versículos, assimila, medita naquilo. A palavra de Deus é para ser meditada. Medita na palavra do Senhor de dia e de noite. Entendeu, igreja? Quando você medita, você assimila, aquilo vem para o teu coração. E quando alguém falar alguma coisa que diverge daquilo que você leu, irmão, você fala, epa, isso aí não é de Deus, não é para mim. Você está entendendo, irmão? Mas se nós não tivermos conhecimento dessa palavra, como nós podemos fazer diferença? Não vai conseguir. Por que muita gente está indo sendo levada assim, irmão, como enxurrada para esse tipo de ensinamento? Porque você para ver, não tem Bíblia. As pessoas não lêem Bíblia. Irmãos, presta atenção. Eu estou falando isso e eu estou falando daqui, de nós. Fiz uma pesquisa aqui, perguntei, uma pesquisa simples, perguntando quantas vezes você lê a Bíblia por semana. Gente, misericórdia, a maioria não lê, outros lê uma vez na semana, outros lê 3 ou 4 vezes quando vem no culto. Que vida cristã é essa, irmãos? Que vida cristã é essa? Onde eu não tenho intimidade com aquilo que é de Deus, que procede de Deus. Eu repito sempre, irmãos, a palavra de Deus é o nosso manual de vida. Cristão que não vive embasado na palavra, irmãos, ele está sujeito a ser tragado pelo lobo a qualquer instante. Porque lhe falta conhecimento, e a palavra do Senhor é muito clara: o meu povo sofre por não conhecer as Escrituras sagradas e nem o poder de Deus. Então, igreja, vamos nos voltar para a palavra, irmãos, vamos ler mais Bíblia, irmãos, vamos orar mais, irmãos, vamos gastar mais tempo com as coisas de Deus.
Leia a Bíblia pelo menos uma vez ao dia, no mínimo 3 versículos, mas medita nele. Não leia como se você estivesse lendo um encarte do brinquedo que você comprou, ou o saco do papel de pão, não, irmãos. Lê ele, entendeu? 3 versículos, mas lê esses 3 versículos com desejo de entender, de compreender. Medita nesse versículo, né? Vou falar uma palavra aqui, parece ser feia, mas rumina ele, entendeu? Rumina esse versículo. Sabe o que quer ruminar? Vai para dentro, volta para fora, e vai para dentro e volta para fora, e fica assim, irmãos, medita nele, medita. Esse versículo, esses 3 versículos que você leu, ele pode ser para você no teu dia, irmãos, a tua força para vencer determinadas situações, obstáculos, ou de repente você ouve alguma coisa e você fala, isso não bate com aquilo que eu tenho aprendido com a Bíblia, com a palavra de Deus. Amém? Amém, irmãos? Então nós precisamos nos aprofundar no conhecimento da palavra e da verdade, irmãos. E eu não estou falando de teologia, estou falando de conhecer simplesmente o que está escrito. Não estou falando para ninguém aqui sair, vai estudar teologia, que é para você. Não, não é isso não, irmãos. É ler Bíblia. É ler, simplesmente ler. Que a leitura vai fazer com que a gente ganhe conhecimento daquilo que procede de Deus, daquilo que é a verdade do Senhor para nós. Diga graças a Deus. Verso 17, assim toda árvore boa dá frutas boas, e a árvore que não presta dá frutas ruins. A árvore boa não pode dar frutas ruins, e a árvore que não presta não pode dar frutas boas. É óbvio, se a árvore não presta, ela não vai dar uma fruta boa. A fruta que procede dela, irmão, ela até dá fruta. Olha só o que está dizendo. Não está dizendo que a árvore não dá fruta, ela está dizendo até dá fruto. Você está entendendo? Ela até dá fruto. Aí você fala, nossa, mas tem uma multidão seguindo lá. Por isso, a Bíblia está dizendo, ela até dá fruto, mas o fruto não é bom. Você está entendendo, irmão? Então a gente tem que tomar alguns cuidados, porque o fato de não meditarmos é que faz a gente não perceber as coisas. A Bíblia não está dizendo que a árvore má não vai dar fruto. Ela está dizendo que a árvore boa dá fruto, mas que dá fruto bom. E que a árvore má também dá fruto, mas o fruto é mau. Então não é essa questão, se fosse assim, pastor, então lá não estava cheio. Não, irmão, está cheio, tem fruto. Tem fruto, mas vai ver a qualidade do fruto. Você está entendendo? Vá analisar a qualidade do fruto. É isso que a Bíblia está ensinando. Não é que um dá fruto e o outro não dá fruto. Não, os 2 tipos dão fruto. Só que um dá um fruto bom e o outro dá um fruto mau. E a gente precisa aprender a analisar essas coisas. Diga graças a Deus. Verso 19, perdão. Toda árvore que não dá frutas boas é cortada e jogada no fogo. Então entenda, a árvore que não dá frutas boas é cortada e jogada no fogo. Haverá um tempo em que o próprio Deus vai fazer essa seleção. Está entendendo? Só que para nós, irmãos, resta analisarmos, porque nós não conseguimos olhar escrito na testa de alguém que ela é uma árvore boa ou uma árvore má, que o fruto dela é bom ou má. Nós só vamos conseguir, irmãos, identificar isso pela palavra e pelos frutos que ele dá. Como que eu sei que o fruto é bom? Se eu tiver discernimento da palavra, se eu tiver discernimento de Bíblia, se eu conhecer a palavra de Deus. Se eu conheço, eu olho para o fruto e falo, opa, esse fruto não procede. Esse fruto não está conforme a palavra. Mas se eu não tenho conhecimento nenhum, eu aceito, eu digo, é fruto. Está todo mundo lá, está dando fruto, então posso estar também no meio, acompanhando. Mas espera aí. É só isso? É só Maria vai com as outras? Ou tem qualidade de vida com Deus, discernimento da palavra de Deus, conhecimento da Bíblia, conhecimento da verdade, tem intimidade com Deus, intimidade com o Espírito Santo? Porque se tem, irmãos, vai saber fazer uma análise, vai saber distinguir fruta boa da fruta ruim. É interessante, porque se você parar para fazer, parar para pensar nisso, você pensa assim, por exemplo, um agrônomo. Quem é agrônomo aqui? Ninguém, né? Tudo bem. Um agrônomo. Como é que ele sabe que uma semente é boa, que uma outra é ruim? Como é que ele distingue? Sabe por quê, irmãos? Porque ele passou anos debruçado em cima de livros, e numa sala de aula, e aprendendo, irmãos. E ali, volta a repetir, ruminando aquilo que ele estava aprendendo, para depois fazer a distinção
de um trigo bom, de um trigo ruim, quando é trigo, quando é joio. Você está entendendo? Irmãos, a mesma coisa é a nossa vida cristã. Se você não gasta tempo debruçado sobre a palavra para ter conhecimento, você não vai ter discernimento de nada. Você não vai conseguir identificar e tudo você vai achar que é bom. Tudo vai achar que é legal. Não, mas é moderno, é isso, é aquilo, não sei o quê. Ei, mas experimenta para ver, analisa a palavra e vê se o fruto é correto, se o fruto é bom. Ah, pastor, mas está tendo fruto, está tendo, mas a Bíblia está dizendo assim, que árvore má também dá fruto. Então temos que tomar cuidado, irmãos, porque nós temos que analisar, ver se o fruto é bom ou não. Vamos lá para o verso 20. Portanto, vocês conhecerão os falsos profetas pelas coisas que eles fazem. Não tem outro meio, você vai conhecer pelas coisas que eles fazem, só que você só consegue identificar as coisas que eles fazem, se é certo ou se é errado, se você tiver conhecimento. Você está entendendo? Amém? Só se você tiver conhecimento, porque se você não tiver, tudo está certo para você, está tudo bem. Não existe mais nenhum rigor para a vida cristã, não existe mais nenhum compromisso para a vida cristã. Pode namorar, prostituir, pecar, fazer tudo quanto é coisa e depois está no culto, na igreja, não, Jesus te perdoa, você é uma bênção, é maravilha. Ei, irmãos, não é assim não. Bíblia, palavra de Deus, Deus não mudou e a Bíblia não mudou, irmãos. Vamos levar a sério, queridos, as coisas espirituais e as coisas de Deus, irmãos. Para nós não nos perdermos também, porque a palavra de Deus diz que nos últimos dias, irmãos, até mesmo os escolhidos vão perder a salvação, porque não souberam fazer discernimento daquilo que é fruta boa e que é fruta ruim, que é árvore boa, que é árvore má. Está entendendo? Segue comigo agora, vamos para o verso 21. Não é todas as pessoas que me chamam de Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Você está entendendo agora a palavra? Porque vai ter muita gente dizendo sim, Senhor, Senhor, e assim, assado, irmão, e vai fazer coisa que você vai falar assim, poxa vida, que legal, surpreendente. Mas aí o próprio Jesus está dizendo, não é todo mundo que vai dizer Senhor, Senhor, que vai entrar no céu, não. Não é todo mundo. Por quê? Porque de repente, irmãos, ele está até dizendo Senhor, Senhor, mas em oculto. A vida não é isso. E Deus conhece a nossa vida oculta. Deus sabe o que a gente faz fora. Você está entendendo? Outra coisa, volta a repetir. Frutos, irmãos, os frutos que o Pai espera de nós é frutos de qualidade. Se o fruto é ruim, também não adianta dizer Senhor, Senhor. Porque se o fruto não presta, você vai ensinar laranja a ser limão? Hã? Mas é isso que tem acontecido. Estão ensinando laranja a ser limão e vice-versa, limão a ser laranja. Ou seja, ensinando coisas que não procedem. Então não existe mais rigor. A palavra agora é convertida para atender a necessidade das pessoas e não para confrontar as pessoas. A palavra de Deus, irmãos, ela sempre foi e sempre será para confrontar o ser humano nos seus erros e não para adular os seus erros. A palavra de Deus, irmãos, é para nos confrontar nas nossas falhas, para nos endireitar, aprumar o nosso caminho no caminho do Senhor. Aprumar a nossa vida no caminho do Senhor. É para isso a palavra de Deus. Não é para adular os nossos caminhos errados. Fazer tudo errado e aí continuar, sendo adulado a manter a vida errada. Não é para isso que o Senhor foi sacrificado na cruz, irmãos. O Senhor Jesus morreu na cruz para arrependimento de pecados. Todo aquele que se arrepende dos seus pecados, confessa, deixa, alcança a misericórdia, é batizado, essa pessoa recebe salvação no Senhor.
mas tem que viver uma vida íntegra, uma vida na presença de Deus, uma vida correta, irmãos. Amém? Segue comigo. Versículo 22. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão dizer: Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome anunciamos a mensagem de Deus, e pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Olha aí. Você acha que Deus está dizendo assim, ó, para de fazer, manda esse povo para de fazer o que estão fazendo? Não. Uma ocasião, alguns discípulos chegaram até Jesus e falaram: Senhor, encontramos com alguns homens no meio do caminho, que eles estavam expulsando demônios em teu nome. O senhor quer que a gente vá lá e fale para eles pararem? Jesus falou assim: não. Não, deixa eles continuar. O que não é contra nós, é por nós. Só que a questão é, se não for árvore boa, não tem salvação. Se não for árvore boa, se não fizer a coisa certa, se não ensinar a coisa certa, não tem salvação. Por quê? Porque a própria Bíblia está dizendo assim, ó, muitos, olha isso aqui, irmãos. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas, muitas o quê? Pessoas vão me dizer: Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome anunciamos a mensagem de Deus, e pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Você está entendendo? Deus não vai impedir as pessoas de fazerem. Porque, sabe por quê, irmãos? Porque muitos, ainda que seja de forma enganosa, ainda vai ter salvação. Só que aqueles que ensinam errado, irmão, vão pagar pelo erro de ter ensinado errado. Porque a culpa não é de quem está aprendendo. É claro que quem está aprendendo, irmão, precisa aprender a ter consciência de consultar a palavra. Ninguém pode viver, irmão, sendo tocado como, boi para lá e para cá, e não conhecer a palavra e a verdade. Agora, a culpa maior virá sobre aqueles que ensinam a palavra. A culpa maior virá sobre aqueles que ensinam, porque se não ensinar aquilo que é correto, está enganando a muitos. Aí por que isso, pastor? Porque eu digo a vocês uma coisa, irmãos. Tem muitas pessoas iletradas que elas nunca vão conseguir ler esse livro. E aí do pastor que fica ensinando besteira para essas pessoas. Você está entendendo isso? É responsabilidade minha e de todas as pessoas que pregam ensinar a palavra. Aquele que sabe ler, aquele que entende, aquele que conhece, que procure se aprofundar. Mas se eu ensinar o que é errado, aquele que entende vai conseguir me confrontar. E aquele que não sabe, ele não vai conseguir. Todavia, a culpa vai ser minha. Você está entendendo? Então, queridos, olha só. Jesus não está dizendo assim, ó, esse tipo de pessoa não vai fazer prodígios, não vai acontecer nenhum milagre, nenhum sinal. Não, vai acontecer, sabe por quê? Por causa da fé daqueles que estão lá sendo enganados muitas vezes. Vai acontecer milagre. A questão é, haverá salvação? Aí é que é o ponto. Haverá salvação? Porque não significa que por haver milagre vai haver salvação. Então a palavra do Senhor está sendo muito clara. Não sou eu quem estou falando, isso aqui é a palavra de Deus. Isso é Jesus falando, irmãos. Esse texto é do próprio Cristo. Preste atenção. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer: Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome, anunciamos a mensagem de Deus, e pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Mas olha só, verso 23, então eu direi claramente a essas pessoas: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que fazem o mal. Você entendeu, queridos? Então, irmãos, não é pelo fato de estar acontecendo coisa A, B ou C, entendeu? Que a gente deve se iludir. Vamos meditar na palavra, vamos ver se os frutos são bons, vamos ver se o que está acontecendo está dentro do contexto do ensinamento da palavra de Deus, se está de acordo com o ensinamento de Jesus, e aí sim a gente vai dar credibilidade a determinados ensinamentos. Se não, irmãos, você que tem conhecimento, foge dessas coisas. Em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, para o versículo 24, daqui a pouco nós já vamos orar. Olha só, o que Jesus está dizendo no verso 24: quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles,
é como um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Para prestar atenção. O que Jesus está falando? Gente, quem ouve os meus ensinamentos. Que ensinamentos? Ensinamento, irmão, da Bíblia, da palavra de Deus. E quem lê texto bíblico, quem acompanha texto bíblico, quem medita em texto bíblico, quem conhece a verdade. Você está entendendo? Então essa pessoa, ela é comparada com uma pessoa inteligente, com uma pessoa sábia. Ele não se deixa levar por ensinamentos de outrem, sem uma base de conhecimento da Bíblia, sem pelo menos ler e confrontar. Então, olha só o verso 24. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com ele, é como um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. O que Jesus está ensinando antes de tudo isso aí, irmãos? Antes dele falar esse texto, o que ele está ensinando? Ele está ensinando tudo isso aqui que nós vemos até agora, sobre a questão dos profetas e sobre a questão, irmãos, de quem vai entrar no céu e quem não vai entrar no céu. Que não é só o fato da pessoa falar da palavra que está tudo bem, não, irmãos. Tem que haver também uma vida, tem que haver também um comportamento, um ensinamento correto, amém? Não pode haver, irmãos, distorção daquilo que é palavra de Deus. Agora, as pessoas distorcem a palavra para poder encobrir erros, para poder, vamos dizer assim, adular pecado. E aí acha que Deus está de acordo? Ah, mas está acontecendo milagre. Fulano foi até curado. Ah, mas está acontecendo isso e aquilo. Mas peraí, e o fruto? Que tipo de fruto está dando? Fruto é bom ou fruto é mau? Que tipo de árvore é? Bate com a palavra de Deus? Bate com o ensinamento da Bíblia? Bate com o comportamento dos discípulos, dos apóstolos? Se não bate, irmãos, em nome de Jesus, vamos aprender a ter discernimento e rejeitar determinadas coisas. Vamos aprender a ter discernimento e ficar atento, porque isso pode ir minando a sua fé. Sabe o que tem acontecido? Olha o que tem acontecido, irmão, de um tempo para cá. E isso não é muito tempo, porque eu tenho 30 anos que sou cristão, 30 e poucos anos. Então, dentro de 30 anos, como mudou a geração de cristãos no Brasil? Não vou falar só do Brasil, não vou falar nem do mundo, mas no Brasil. Irmãos, cristão no passado não tinha vergonha de carregar uma Bíblia. Cristão no passado, muitas vezes ele era olhado pela sociedade como uma ralé, porque é crente. Você via aquela família que era uma escadinha, 3 filhos, o pai, a mãe, tudo indo para a igreja. 6 horas da tarde, está todo mundo se encaminhando para a igreja com um compromisso tão sério e tão fiel a Deus, irmãos. Vestiam a sua melhor roupa para estar no culto. Havia um temor tão grande, quando chegavam na igreja, todo mundo dobrava o seu joelho e ia orar e falar com Deus. Havia um respeito muito grande pela casa do Senhor e por aquele momento de espiritualidade, de invocar o nome do Senhor. Havia um respeito pela liderança, um respeito pelo pastor, pelo ancião, seja lá que for. Terminava o culto, irmãos. Os irmãos se cumprimentavam e se abraçavam, não tinha essa pressa desesperada de ir embora, porque eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. As pessoas hoje não se cumprimentam, terminou o culto, o pastor diz amém, já arranca o celular e, peraí, deixa eu ver as mensagens que já chegou aqui. Ela nem cumprimenta o irmão do lado. Nem cumprimentou o irmão do lado. Ele nem saiu fora da igreja, ele já está com a cabeça fora. O corpo dele está aqui, mas a cabeça dele está lá fora já. Sabe, irmãos, e tudo isso, a gente vai vendo, irmãos, que mudou muito. O comportamento do cristão mudou. Aí você vai ver, o cristão daquela época era temente, lia a Bíblia, tirava 1 hora de oração. Hoje em dia, você fala em 1 hora de oração, para que orar 1 hora? Que isso? É muito tempo. Não sei que tempo. Esse negócio de ficar 1 hora ajoelhado. O sangue de Jesus tem poder. E sabe o que acontece, irmãos? São os ensinamentos que é dado hoje. É os ensinamentos de hoje. Chega na igreja, senta, ouve uma palavra, aquela palavra que vai como é que fala? Massagear o teu ego.
massagear o teu eu. E aí você volta para casa alegre e satisfeito. Ou vai chegar e vai ouvir um monte de palavras. Porque hoje não é mais pastor, né? É coaching espiritual hoje. O coaching não tem compromisso com a palavra, tem compromisso de agradar os ouvintes. Irmão, em nome de Jesus, vamos tomar cuidado, queridos. Vamos tomar cuidado. Porque nós estamos caminhando para uma perdição terrível. Ainda é necessário orar, ainda é necessário ler Bíblia, ainda é necessário dobrar o joelho. Todas essas coisas ainda são necessárias. Deus não mudou, irmão, Deus é o mesmo. As gerações podem passar, irmãos, pode acontecer, sabe, da gente ter que habitar em Marte, mas Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo o mesmo, irmão, não é por causa da tecnologia disso ou daquilo que Deus mudou, não. Deus é Deus. E o povo de Deus tem que estar conectado com Deus. E a única forma de nos conectarmos com Deus, irmãos, é através de oração, de leitura diária da Bíblia e de vivermos aquilo que a gente aprende, colocando em prática na nossa vida. Em nome de Jesus, vamos levar a sério, queridos. Vamos lá, para a gente então encerrar, tá certo? Encerrar aqui. Versículo 25. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu porque havia sido construída sobre a rocha. Presta atenção, construção sobre a rocha. Todo cristão precisa alicerçar a sua vida sobre um ensinamento verdadeiro, irmãos, e sobre Cristo. Você está entendendo? Sobre Jesus Cristo. É Jesus que morreu por você, é Jesus que pagou o preço por você. Foi Jesus quem sacrificou na cruz o seu corpo, irmãos, e derramou sangue em teu favor. Não fique indo atrás de ensinamentos e de pessoas, mas vai atrás de Cristo, procure a Cristo, ame a Cristo, se entregue a Cristo, honre a Cristo, adore a Cristo, irmãos, porque Ele é quem pagou o preço por você. É estar sob a rocha. Estar sob a rocha, irmãos, é não estar em outro lugar. Você pode ter em vários lugares ao teu derredor muita areia em abundância, mas você quer ficar na rocha. Você permanece na rocha. A rocha não é lugar fácil de ficar. Por quê, pastor? Todo mundo enxerga a questão de ficar na rocha como questão de firmeza. É porque a rocha é firme. Não, irmãos, não é só por isso, não. Para pensar. A rocha, no tempo quente, é mais quente do que na terra. Sim ou não? Você já subiu numa rocha, num calor escaldante, que o sol está batendo sobre a rocha? Aí você está andando por um caminho, que é terra, que o solo, né, está evaporando água, é um lugar fresquinho. Bota o pé na rocha para você ver. Você queima o pé na hora. Não é fácil ficar sobre a rocha. Irmãos, entenda que vida cristã, o estar sobre a rocha não é simplesmente estar firmado ou num lugar firme, irmãos. É viver sobre a rocha em tempos bons, em tempos maus, em tempos difíceis. É você não abandonar a rocha. Porque tem muita gente que quando a coisa aperta, abandona a rocha e quer ir para um lugar mais tranquilo, um lugar de mais conforto, um lugar onde seja mais suave estar, e abandonou a rocha. Tem muita gente fazendo isso, irmão. Toma cuidado. A palavra de Deus nos diz para ficar sobre a rocha. A rocha no deserto simbolizava Cristo. Você está entendendo? No deserto. E lá, irmãos, ela ardia também. Só que foi essa rocha que jorrou água. Você está entendendo? Então, quem está firmado na rocha, ainda que seja no deserto, você vai ser saciado. Mas se você, por causa de um momento difícil, por causa de uma tempestade, por causa de uma dificuldade, decide abandonar a rocha para andar na areia, toma cuidado, porque a palavra de Deus é muito séria. Vamos lá, último versículo aqui, ó. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa sobre areia. Areia mais fresca, mas tudo bem, né? Mas olha só o que acontece.
caiu a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída, porque não estava na rocha. Porque se é difícil estar na rocha, irmãos, se é difícil estar na rocha, por causa dos intempéries, só que é o seguinte, sob a rocha você está seguro. Ainda que haja dificuldade, sob a rocha você está seguro. Agora, fora da rocha, irmão, você está correndo um risco grave de ter toda a sua casa destruída. Quando eu falo isso, irmãos, pense na tua vida. Pense na tua vida espiritual. Pense em tudo que você, por longos anos, como cristão, construiu. Não deixa ninguém te levar para a areia, se apresentando um lugar de conforto, e você abandone a rocha. Em nome de Jesus, permanece firme no teu caminho, no teu chamado, ainda que com provas, ainda que com lutas. Todavia, irmãos, você está firmado na rocha e nada vai te abalar. Vamos aplaudir ao Senhor e ficar de pé em nome de Jesus.